Bom dia, garotos e garotas do segundo ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula, né? E a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma correção das atividades da página 88 e 89 sobre a independência do Brasil. Deixa eu tirar um pouquinho, eu estou muito na frente aqui dos slides, diminuir aqui um pouquinho. Não tem importância a cara do professor, mais importante é os slides, não é isso? Então vamos lá. O capítulo 5, Brasil, independência de um império escravista. Nós vamos fazer a correção dessas atividades da página 88, 89 e ao final da aula eu vou passar uma questão para vocês, né? Responderem, e dessa vez eu vou passar um desafio para vocês. Eu quero que essa resposta dessa questão que eu vou passar no final seja respondida oralmente. Vocês vão me enviar uma mensagem, um áudio, né, por WhatsApp, no privado, respondendo essa questão, né, que vai ser um desafio sobre esse assunto mesmo, né? Esse assunto, e a gente vai fazer uma comparação com a independência das Américas. Mas ao final eu passo a pergunta, viu? Porque senão vocês vão terminar esquecendo. Então nós vamos fazer a nossa correção. Eu vou começar, primeiramente, por a questão do Enem, né? A primeira questão do Enem, na página 88, que fala sobre a vinda da corte portuguesa ao Brasil. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Olha, a metrópole, sempre que a gente falar em metrópole, nós estamos falando de Lisboa, de Portugal, porque é Portugal a metrópole que domina a colônia. A colônia é o Brasil, aí nós estávamos ainda no Brasil colônia, e a gente vai ver que esse primeiro passo para a independência do Brasil vai ser a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, essa primeira questão fala da transferência da família real para o Brasil, né? Então, os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa. Por quê? A questão, o que é que ela pede aí? Ela relaciona a vinda da família portuguesa à independência do Brasil, né? Então, ela dá as alternativas aí que eu não vou ler, porque vocês já leram, né? Eu vou só comentar correta, que é a letra B. Então, os fatos apresentados, né, se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por ter, letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Que pacto era esse, gente, de dominação metropolitana? Era o seguinte, tá aí, ó. Deixa eu afastar aqui para trás, para baixo, aliás. Vamos lá. Por que enfraqueceu nesse pacto de dominação? Olha, tudo que era produzido no Brasil, principalmente a agricultura, aliás, só a agricultura, né? Porque a industrialização, antes dos portugueses chegarem aqui, da família real, ela era proibida, né? Não podia. A industrialização, a manufatura era feita toda na Europa e vendida aqui os produtos. O que a colônia tinha que fazer era produzir mercadoria, produzir matéria-prima, né, que é da agricultura, e exportar para a metrópole. Com a vinda da família real para o Brasil, isso vai se romper, vai ter um enfraquecimento desse pacto colonial. Veja só aí, ó. Por quê? Porque vai ter a abertura dos portos às nações amigas. Vai ter o quê? Liberdade de comércio dentro da colônia, com nações amigas de Portugal. Arrecadar impostos alfandegários. Nações amigas, ou amigas está aí entre parênteses, por quê? Quando se lê nações amigas, quando se diz, leia-se Inglaterra, né? Não precisava mais os produtos ir para Portugal e de lá passar para a Inglaterra. Os navios da Inglaterra já vinha diretamente nos portos do Brasil e levava a mercadoria, né? E assim diminuiu um pouco a arrecadação de impostos, né, para Portugal. No caso, já ficava aqui a coroa, né, e todas a
ali a burocracia, os funcionários já estavam todos no Brasil para cobrar o imposto. Então, nós temos aí, com a chegada da família real, o fim do pacto colonial, né? A colônia não mandava mais para a metrópole, já vendia diretamente daqui mesmo para as nações amigas, né? Aí nós vamos para a segunda questão, que é sobre, ainda continua aí sobre a abertura dos portos, né? Na segunda questão, na página 88, em 2008 foram comemorados, diz a questão, né, os 200 anos da mudança da família real para o Brasil. O Brasil, onde foi instalada a sede do reino. O reino ficou instalado aqui no Brasil. Então teve uma sequência de eventos importantes. Ocorreu no período de 1808 a 1821. O Brasil não era mais uma colônia como era antes, mas também ainda não era um país independente, né? Então, durante 13 anos que Dom João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil, entre esses eventos, destaca-se a abertura dos portos, que foi na chegada, né? O Rio de Janeiro, a família se instala no Rio de Janeiro e vai no Rio de Janeiro, a família que está no Rio de Janeiro, ele vai melhorar a cidade, porque eles estão morando lá, né? Precisa de uma estrutura melhor, de estrada, de tudo. Dom João VI vai assinar a Carta Régia de abertura dos portos do comércio, como a gente viu na questão anterior, né? E aí a questão continua com uma sucessão de melhorias que vai acontecer e de eventos também que vai acontecer no Brasil nesse período, né? Dom João vai se tornar rei do Brasil e de Portugal, né? Então o Brasil não é mais uma colônia, é um reino unido a Portugal, e o rei vai estar aqui numa situação inversa, inédita nas Américas. Nenhum rei da Europa morou no país, aqui nas Américas, em nenhum dos países, tudo tinha vice-reinado, somente no Brasil vai acontecer isso, né? O rei vai administrar Portugal a partir da colônia, né? Então, isso é uma das consequências. Aí também, eu me enrolei aqui um pouco, mas vamos lá. O que é que aconteceu, né? A gente viu uma sequência de fatos que aconteceram e vai ter também no Brasil várias consequências a partir desses eventos, desses acontecimentos. Veja só aí, gente. Não foi só melhoras, né? Vai ter problemas também. E um desses problemas vai ser a Revolução Pernambucana de 1817, onde as tropas de Dom João sufocam essa Revolução Republicana. O que foi isso? Daqui a pouco a gente vai ver em uma outra questão mais a fundo essa questão da Revolução Pernambucana. Por enquanto a gente tem que ver agora as sentenças, né, sobre essa sequência de acontecimentos bons e negativos com a vinda da família real para o Brasil. Então, uma das consequências desse evento foi, aí vocês todos, quase todos, acho que só teve Lucilene que acertou, né? Não, Lucilene também errou. Só teve uma pessoa, não me lembro, não recordo mais quem foi que acertou essa questão, que é a letra D. Vocês todos, quase todos, colocaram letra C, não sei por quê. Na letra C diz o seguinte: a conquista da região do Rio da Prata em represar a aliança entre a Espanha e a França de Napoleão. Essa questão não está certa, gente. Olha, a sequência de fatos e eventos ocorridos com a vinda da família real para o Brasil não foi a conquista do Rio da Prata. Não foi, está longe de ser isso. A consequência direta disso está na letra D. A abertura de estradas que permitiu o rompimento do isolamento que vigorava entre as províncias do Brasil, o que dificultava a comunicação antes de 1808. A questão certa é a letra D. Olha, gente, antes de 1808, quase não existia estrada no Brasil. As regiões viviam completamente isoladas. Só tinha um maior fluxo aquelas regiões que ficavam à margem do mar, né, no litoral.
as regiões litorâneas, que aí essa comunicação era feita por meio de barcos, né, que se deslocava pelo mar. Por exemplo, quem estava em Recife para vir para o Rio de Janeiro, pegava barcos, navios, né, e não estradas. Para o interior, como era que se deslocava? Se deslocava através de rios. Só onde tinha rios, iam de barcos ou margeando os rios, a pé, a cavalo. Estrada não tinha. As estradas vão surgir a partir de 1808. Vão surgir as estradas reais, que, por sinal, lá no meados do século XIX, já vai ter por aqui, por a nossa região, a estrada real. Essa estrada que margeia o rio Riachão, pelo lado direito, né, que ela pega quem vem lá da Lagoa do Canto até o acampamento, passando o Diogo Francisco Santos. Essa estrada era a estrada real, né? Foi construída já depois que a corte chegou no Brasil. Vão ser construídas várias estradas no Brasil, geralmente também margeando os rios, que é mais fácil, né? Vamos lá para outra questão, a questão da independência do Brasil, né? Mas vamos ver antes dessa questão da independência do Brasil, vamos embora ver a questão sobre a Revolução Pernambucana, gente. Na página 88, né? Na página 88, a reflexões. Se eu me mover aqui para esse outro cantinho aqui, para ficar os slides livres. Reflexões na página 88. Quantas independências, né? Está exclamando aí traz um texto falando sobre a independência do Brasil e questionando a questão da independência, se houve uma ou mais independência, né? Oficialmente, o Brasil se tornou independente de Portugal a 7 de setembro com o Grito do Ipiranga, né? O Brasil se tornou independente, mas esse fato aí ele é simbólico, gente. Tem vários outros eventos. Então, depois do texto de reflexões que vocês leram aí, a pergunta é: no que se refere à independência do Brasil, identifica duas interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. Ora, o Brasil se tornou independente em 1822, não foi isso? E está falando aí para a gente identificar as interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817 como uma independência. O que foi que aconteceu em Pernambuco em 1817? Vamos ver, gente. Olha, a família real no Brasil, com a família real no Brasil, o que aconteceu? Aumentou as despesas do governo, né? Foram mais de 15 mil pessoas que vieram com o rei. Então, moradia para todo mundo, emprego, salário, mordomia, tudo, né? Então, aumentou as despesas. De onde é que tira essas despesas? Dos impostos. Aumentou os impostos. Olha, aqui a gente pode fazer uma relação com o que a gente estudou sobre a independência dos países da América, né? Lembra, os Estados Unidos se tornou independente por quê? Por causa da guerra, Estados Unidos, Inglaterra e França, aumentou as despesas na Inglaterra, eles tinham que tirar essas despesas de onde? Dos impostos da colônia dos Estados Unidos. Aí eles não suportaram a cobrança de impostos, fizeram um movimento de independência e as 13 colônias se tornaram independentes, né? Nasceram assim os Estados Unidos. O que aconteceu na América do Sul? A mesma coisa. Com a guerra com Napoleão, né? A Revolução Francesa, né? O rei e Napoleão vai invadir a Espanha, deixando o rei, a monarquia fraca da Espanha, vai aumentar-se os impostos lá na colônia, e aí os colonos, né, os crioulos, vão lutar por independência, porque não suporta a carga tributária. É o que vai acontecer no Brasil também. Com a vinda da família real, a carga tributária das colônias vai aumentar imensamente, né? E aí o Nordeste não vai aceitar. De onde a maior parte do dinheiro, dos impostos do Brasil, vem do Nordeste, com a plantação da cana-de-açúcar, de forma especial Pernambuco. E Pernambuco não vai aceitar. O que vai acontecer lá? Em 1817, antes da independência do Brasil, em 1822, os senhores de engenhos, padres, militares e profissionais liberais, eles vão organizar uma revolta, né?
uma revolta. Nós não podemos dizer aí que eles estavam lutando pela independência do Brasil, porque eles estavam lutando pela independência de Pernambuco. O que eles queriam era criar uma república em Pernambuco, né? Revoltosos tomam o governo em Pernambuco. A adesão da Alagoas, da Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí eles proclamam a república de fato e acabam com essa cobrança de impostos. Busca de apoio e reconhecimento dos Estados Unidos e da Europa. Eles vão buscar o reconhecimento dessa nova nação, dessa nova república que está surgindo, né? Os Estados Unidos vai apoiar. Por que os Estados Unidos vai apoiar? Os Estados Unidos também lutavam por independência, né? E a Europa já tinha proclamado república em várias partes, né? Em vários reinos. Então são simpáticos a essa causa. E aí, Dom João, o reino do Brasil, vai deixar acontecer isso, gente? Não. Dom João manda tropas para o Nordeste e há uma repressão violenta ao movimento. Os principais líderes foram enforcados, outros foram para a prisão e em 1821 acaba-se essa Revolução Pernambucana e acaba a República que foi proclamada com, vamos dizer, algumas imagens aí dessa revolução, né? Aí a bandeira da República Pernambucana, né? Em 1817, e a revolta vai acabar com o fuzilamento do Frei Caneca, que era um dos principais líderes, né? Então, foi uma tentativa de liberdade, né? Uma tentativa de independência, se não do Brasil, mas de uma província do Brasil. É isso que a gente pode interpretar como várias independências, né? A independência do 7 de setembro, como a gente vai ver na próxima questão, da página 89, né? Da página 89, ela foi simbólica, né? Ela foi simbólica, porque, de fato, o Brasil ele não conseguiu se tornar independente aí em 1822, com o grito do Ipiranga. Então, vamos para a questão 89, que é a conexões, né? Quem era brasileiro em 1822? Faz-se a seguinte questão. E essa questão ela é interessante porque ela faz uma conexão entre história e sociologia, né? A história conta o que se passou do ponto de vista dos eventos e a sociologia analisa como a sociedade interagiu nesse movimento, né? Então, a questão tem esse aspecto, né, de conexão da história com a sociologia. Vamos ver, a independência do Brasil, diz aí no slide, ela foi para poucos. Por que ela foi para poucos? Houve pouca participação popular, a escravidão continuou. Nesse aspecto, ela se parece muito com a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou independente por meio das lutas para instalar os princípios iluministas, né? Foram os princípios iluministas que influenciaram os revoltosos americanos, né, de se rebelar contra a coroa, mas aí, lá também a independência foi para poucos, os escravos não tiveram independência, eles continuaram escravos. No Brasil também. No Brasil ainda teve algo de diferente, os portugueses continuaram no poder. Quem fez a independência foi um português, o príncipe Dom Pedro I, filho de Dom João, que estava em Portugal, e era o rei de Portugal. Então continuou tudo em família, né? Os portugueses continuaram no poder. O Brasil continuou um país agroexportador. O que quer dizer isso? Produzir, né, plantar para exportar, para vender fora. Esses produtos que eram comercializados, aliás, plantados no Brasil, eles não era para o consumo interno, né? Então não resolvia o problema de pobreza, de fome. Todos esses produtos, eles eram vendidos para fora. Continuou. Era assim como colônia, continuou quando o Brasil independente. E o Brasil
se tornou mais dependente da Inglaterra. Ele deixa um pouco da dependência dos portugueses, mas com a Inglaterra ele se torna mais dependente. Por quê, gente? Porque o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para indenizar Portugal. Foram 2 milhões de libras esterlinas, uma fortuna para a época, né? O Brasil raspou todo o cofre, não tinha, né? Dom João tinha levado todo o dinheiro do Brasil pouco tempo antes de sair. Um ano e meio antes de sair, ele levou todo o dinheiro. Quando o Brasil se tornou independente, teve ainda que pegar dinheiro emprestado para pagar Portugal, né? Então o Brasil estava completamente falido. Então o Brasil é uma nação que já nasce falida, né? Tem muita gente hoje em dia que diz que o Brasil está quebrado, né? O Brasil, em relação àquela época, o Brasil hoje está bem, está ótimo. Então o Brasil já nasce falido. É como se um comerciante fosse iniciar o seu negócio, um empreendedor, sem o dinheiro, sem nenhum centavo, né? Ele pegar todo o dinheiro emprestado no banco para colocar lá seu comércio, seu supermercado, sua lanchonete, sua indústria, com dinheiro emprestado, né? Ele tem que trabalhar para ter lucro, para as despesas dele e para pagar os juros, né? Já nasce meio difícil, né? Ele não tem ali o capital de giro. O Brasil não tinha isso nessa época, né? Qual a consequência disso, gente? Qual a consequência disso? E aí eu gostaria só de dar uma dica para vocês, que a novela que está passando na Rede Globo trata dessas questões, gente. É muito interessante, muito bem feita a novela. Quem puder acompanhar, essa novela que está passando agora é uma reprise, né? O Novo Mundo. Trata justamente desse período aqui, em que o Brasil está iniciando, né? O momento que a novela está vivendo agora, o Brasil ainda não se tornou independente. Todas essas questões é discutida ali, né? Pois bem, a questão conexões, quem era o Brasil em 1820, a primeira questão diz o seguinte: como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal, né? Em relação à separação de Portugal, como é que ela coloca? Ela coloca da seguinte forma, isso que a gente viu aí: pouca participação popular ou nada de participação popular, né? Ela foi uma separação simbólica, né? O grito do Ipiranga, que a gente vai ver as imagens aí do grito do Ipiranga, que se deu em São Paulo, né? As margens do rio Ipiranga. Ele foi simbólico, né? Ali não foi assinado nada, não foi oficializado nada. O Brasil continuou na mesma condição de dependência das outras nações. Foi só simbólico, né? Esse quadro que a gente está vendo aí, ele foi pintado vários anos depois, né? Uma representação. Muitos dizem que Dom Pedro não estava nem de cavalo, ele vinha montado numa mula, se não me engano, porque os cavalos, ele estava subindo a estrada de Santos, a Serra de Santos, e um cavalo não conseguia, precisava de um animal menor, né? E aí foi pintado com um cavalo grande, bonito, justamente para representar o poder, né, de Dom Pedro perante as cortes portuguesas. Então esse grito foi um desabafo. As cortes portuguesas tentavam a todo custo controlar Dom Pedro, porque a sociedade portuguesa não queria perder as colônias do Brasil, né, que era a fonte de renda deles, de riqueza. E aí, quando Dom Pedro recebe o bilhete aí que Portugal está enviando tropas para o Brasil para capturá-lo, ele diz: olha, a partir de hoje o Brasil está independente. E aí só depois disso aí é que vai ter o desenrolar para isso, né? Para o Brasil só oficializar a independente. Aí os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra com o empréstimo, tem vários outros eventos, né? Então essa foi a nossa revisão, né, revisão e correção das atividades do capítulo 5, que é o Brasil, né? A independência do Brasil. Deixa eu puxar um pouquinho para um lado. Opa, virei a câmera sem querer. Bom, deixa aí, né? Brasil, a independência de um império escravista. Correção das atividades da página
88 e 89. E agora eu vou deixar, como eu disse para vocês, uma questão aí para vocês pensarem, né? Ainda estou tentando resolver o problema da minha câmera aqui, que está meio difícil conseguir. Eu vou deixar para vocês uma questão para vocês me responder oralmente, certo? Cada um de vocês vai responder por uma mensagem de áudio aí para mim no privado, né? A questão é o seguinte: ao comparar o processo de independência do Brasil e dos demais países da América do Sul, então fazendo uma comparação do processo de independência do Brasil e dos países da América do Sul e dos Estados Unidos também, né? De todos os países da América que nós estudamos no mês passado, nós podemos perceber que o Brasil teve mais êxito que aqueles, só não que os americanos, mas dos países da América do Sul. O Brasil teve mais êxito, né, nesse processo de independência. Vocês concordam com isso? Que o Brasil teve mais êxito ou não? Ou foi igual? Foi do mesmo jeito? Foi igual? Teve menos êxito ou teve mais êxito? E a questão continua. No que se diferencia esse processo? Então, a questão são duas perguntas, né? Se o Brasil teve mais êxito que os demais países da América do Sul e no que se diferencia esse processo de independência, né? O processo dos outros países da América e o processo de independência do Brasil. Há diferença, né? E se há, no que ele se diferencia? Né? Então, a questão é uma provocação, né, para que vocês façam uma ligação entre a independência do Brasil e a independência dos outros países da América. É só vocês dar uma folheadinha aí no livro de vocês para relembrar como foi e fazer essa diferença, certo? Vocês vão me responder oralmente, né? Porque uma das questões de avaliação é a oralidade, né? E aqui eu encontrei a oportunidade da gente fazer essa oralidade, né? Então, essa foi a nossa aula dessa semana, a correção desse capítulo 5. Lembrando para vocês que esse capítulo 5, o estudo dele, as atividades dele, que vocês já enviaram, né? Essas questões, alguns outros não, ainda estou aguardando até o dia 25. E até o dia 30, essa questão de oralidade. Tudo isso aqui é para avaliação do mês de maio, viu? O que a gente fez para trás, a prova foi março e as outras questões foi abril. Esse capítulo 5 já entra para avaliação do mês de maio, certo? Então eu estou aguardando o áudio de vocês e bons estudos. Até a próxima.